Atos dos Apóstolos, capítulo 6, versículo 7. E crescia a palavra de Deus, e em Jerusalém se multiplicava muito o número dos discípulos, e grande parte dos sacerdotes obedeciam à fé. E Estevão, cheio de fé e de poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. E levantaram-se alguns que eram da sinagoga, chamados libertinos e serineus, e os alexandrinos, e também os que eram da Cilícia, e da Ásia, e disputavam com Estevão. E não puderam resistir à sabedoria ao que o Espírito que lhe falava, com o que falava. Mas o versículo que nós separamos aqui é o versículo 7, porque diz assim: E crescia a palavra de Deus, e em Jerusalém se multiplicava muito o número dos discípulos, e grande parte, olha só que interessante, dos sacerdotes obedeciam à fé. A nossa série, nós estamos falando do nascimento de Jesus, esse é o nosso 7º episódio, e nós vamos falar de algumas vozes. O tema de hoje é as vozes que proclamaram a Cristo. Se aqui tem uma multidão que está se chegando até a igreja, é porque houve pessoas que se levantaram, usadas por Deus, para a pregação do Evangelho. Jesus, nós já falamos isso e falamos na quinta-feira também aqui, que a missão da igreja é ir por todo o mundo, pregar o Evangelho a toda criatura, os discipulando e batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Quando eu conheci a Igreja Batista da Fé, do Jardim Nacional, eu não era crente, isso tem 20 anos. E quando eu conheci a igreja foi no ano que se organizou lá o trabalho, e quando eu cheguei lá já tinha uma quantidade boa de famílias, mas nem sempre é assim, não é verdade? E naquele tempo Deus permitiu que o trabalho fosse organizado. E de lá para cá então a igreja ela tem cumprido a sua missão, porque nós temos uma visão que vem da palavra de Deus, como está aqui em Atos, também vinda pelo pastor John Hatcher, que é o pastor que abriu os trabalhos aqui em São Paulo, no Paraná. E os trabalhos foram se expandindo. Mas quando ele chegou aqui no Brasil, ele foi uma das vozes que proclamou o Evangelho aonde não tinha. Se você disser assim, eu vou procurar uma igreja batista nessa cidade. Olha, tem dezenas. Mas quando ele chegou tinha poucas, e em muitas cidades não tinham ainda igrejas batistas que pregavam a palavra de Deus. Foram assim o trabalho de muitos pastores, muitos missionários no começo do século XX, em 1900, quando vieram para cá. E assim como um dia o apóstolo Paulo foi uma voz que proclamou o Evangelho, o João, mesmo com aquela voz, sendo, nós vamos falar essa noite, solitária no deserto, porque depois a multidão chegou até ele, mas então ele estava ali pregando o Evangelho, e esse foi também, aqui no nosso texto, Atos no capítulo 6, no versículo 8, você encontra a vida de Estevão, e nós vamos falar um pouquinho sobre isso nessa noite. O fato é que uma pessoa, quando ela decide, quando esses nomes que eu citei aqui, servir a Deus, ser usado por Deus, isso mostra o que tem no coração deles e também o que tem no nosso coração, o que nós fazemos com a nossa vida e aquilo que nós gastamos, tempo, dinheiro e os anos que nos passa. Quando nós falamos de amar Deus, se eu perguntar aqui na igreja, e os irmãos que estão assistindo a live, vão dizer que amam a Deus. Mas uma pergunta que nós vamos responder hoje, lá no final, é que nível de amor eu tenho por Deus? É um amor pleno que nós encontramos com tudo aquilo que está aqui no capítulo 6, na vida de Estevão, ou nós temos amado a Deus de uma forma medíocre? Guarda aí essa palavra no seu coração.
A verdade é que se você hoje esteve aqui ou está aqui, houve pessoas que desbravaram o Evangelho, porque eles entendem a necessidade e a obra de Deus. Nós estamos trazendo essa pergunta aqui, porque eu não sabia que um bairro podia ter tantas crianças. Quando eu conheci aqui este bairro, eu não sabia que tinha tantas famílias com crianças e tantas pessoas novas. E quantas pessoas nós encontramos e fizemos visitas que ainda não conhecem a palavra de Deus. Essa aqui é uma igreja que ela pode ser usada por Deus para desbravar. Nós podemos ser uma igreja que proclama o Evangelho de Cristo, assim como um dia aquele trabalho no Jardim Nacional, aonde só tinha mato, um terreno e um ônibus que se encostava, desbravou aquele bairro e a palavra chegou. Primeiro tema de hoje nós vamos falar de 3 pontos aqui. O primeiro ponto é as vozes que desbravaram o Evangelho, ok? Nós estamos falando sobre o nascimento de Cristo e nós falamos sobre algumas figuras e apontamentos que nós vimos lá no Velho Testamento. E nós temos falado sobre isso. Então há uma proclamação no Velho Testamento e um cumprimento não somente de palavras, mas de eventos que ocorreram. É claro que a vida de Estevão, a vida de Paulo, a vida de João Batista, a vida de Tiago, que nós vamos citar, a sua vida, ela pertence para Deus. Como Jesus disse em João, no capítulo 13 a 15, nós não podemos fazer nada sem estarmos ligados ao Cristo. Por isso não é pelas nossas obras, mas é que nós podemos ser instrumentos de Deus. E Deus pode começar te usando como usou Estevão, com a sua voz proclamando os feitos. Mas antes de Estevão, nós temos um personagem, uma figura pública no seu ministério. Abra a Bíblia em Mateus, no capítulo 3, porque ele é o primeiro grande pregador do Novo Testamento, pregando a Cristo, pregando o Salvador, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado no mundo. E nós encontramos nesse texto algumas coisas que Deus nos ensina. Ensina para os irmãos, ensina para a sua casa, que os desbravadores do Evangelho precisam ter a consciência de 3 pontos. Primeira coisa é a voz que clama. Para uma pessoa ela ser usada por Deus, ela precisa usar a sua voz. Olha só o que está em Mateus no capítulo 3, versículo 1 ao versículo 3. Naqueles dias apareceu João Batista, o Batista, pregando no deserto da Judeia e dizendo: arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus, ou o reino dos céus, desculpa. Porque este é o anúncio feito pelo profeta Isaías, que disse: a voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas, ou falai desse caminho. Primeira coisa que você encontra aqui no texto, você pode olhar aí no versículo 2, é uma voz que clama, é uma voz que anuncia. Ela tem um conteúdo que está dentro dessa voz que clama. Você pode clamar muitas coisas na sua vida. Você pode clamar ou até reclamar. Você pode clamar um gol de um time de futebol. Você pode clamar algumas palavras que nada tem a ver com proferir sobre as coisas de Deus. Você pode usar a sua voz para muitas coisas no seu dia. Mas os que pronunciam e falam da palavra de Deus, eles têm 2 coisas que a Bíblia nos ensina aqui, que a sua voz proclama. A primeira coisa do anúncio é arrependimento. Isso é o que deve ter nas nossas vozes quando nós pronunciamos ou quando a igreja ela prega a palavra de Deus. Arrependimento dos pecados. Porque se as pessoas elas não se arrependerem, elas não podem ir para onde? Que é o que continua o versículo aí, para o reino dos céus. Vamos ler o versículo novamente? Versículo 2 então diz: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Talvez para você isso aqui é a coisa mais comum. Mas quantas pessoas que estão de frente aqui, por exemplo, nesse condomínio, que não conhecem essa mensagem? Se você não for usado por Deus, se essa igreja não for usada por Deus, se uma voz não clamar sobre salvação, como que as pessoas chegarão até Deus?
Veja só como é que é importante. Porque tem crente que mesmo que tenha a Bíblia na mão, tem muita gente que fala mais do diabo do que de Deus. A pessoa pode ter a Bíblia, a palavra embaixo do braço, mas dá tanto foco nas coisas do inimigo que esquece-se de pronunciar sobre arrependimento e reino dos céus. Outra coisa que pode ter na boca de um crente é palavrão. A pessoa pode ser usada ali no seu serviço, no seu trabalho na escola, mas a pessoa não é. Por quê? Porque mais sai palavrão, palavras torpes, do que a palavra Deus. Muitas vezes pode sair mais besteira em piadas durante um dia, do que a palavra céus. E muitas pessoas, quando têm a oportunidade de pregar a palavra de Deus, se esquece do quê? Do seu chamado. Se esquece do nosso tema, de ser uma voz que proclama o Cristo. Olha só, João Batista, ele está o quê? Ele está desbravando aqui. Se a multidão chegava até ele, quando ele começou, não havia uma multidão. Quando essa igreja iniciou, ela ainda continua, mais membros do Jardim Nacional do que pessoas aqui desse bairro. Agora, se a nossa voz não clamar, não pregar o Evangelho, se a sua garganta não se aproveitar nada das coisas de Deus, como que as pessoas vão se chegar até Cristo? Qual que é o conteúdo do seu clamor? O som da sua voz, da sua garganta, clama o quê? É o reino dos céus? O que a sua boca profere como objetivo no versículo 3? Olha aí, porque este é o anúncio do profeta Isaías, a voz do que clama no deserto. Obrigado, irmão Mário. Salvou a porta aqui. Nós lemos até um versículo, né, irmão? Quinta-feira, né? Versículo 44, né? Vigiar e orar, porque não saber, né? Pode fechar as portas, irmão. Voltando. Então, versículo 3, a voz que clama, a voz que prega sobre o Cristo. Estava aqui dando um exemplo. O irmão Luiz hoje ele está aqui, sua família está sempre aqui. Ele está aqui hoje nessa igreja porque alguém clamou, abriu a sua voz. E no caso foi a irmã Gislaine, porque o Vitor teve um problema, sofreu um acidente e ela clamou pela saúde do Vitor todos os cultos, toda a semana. E ela proferiu as palavras. Ela falou sobre Cristo, encontrou o irmão Luiz, que estava aqui no bairro, não é verdade, irmão Luiz? Um outro exemplo que eu ia dar aqui, que não veio hoje, teve um problema, é o irmão Rodrigo. Falar que está sempre aqui sentado no banco. Algumas vezes, quando eu fui para Galha pregar lá, o dirigente do trabalho de Galha era ele. Mas ele começou como uma criança, pequeno ainda, como muitos que estão aqui, que eu estou vendo, que começou a vir na escola dominical, ainda pequenos. Então veja só a importância de se pregar o Evangelho e a palavra de Deus. Não vai aparecer criança aqui se ninguém for buscar. Deus pode enviar? Deus pode enviar, é claro. Mas Deus, Ele quer te usar. A voz precisa ser usada. Uma outra coisa que você encontra no versículo 3 aqui, é que o início de todo o trabalho, até da nossa conversão dentro da nossa casa, quando os nossos familiares ainda não conhecem a Cristo, é a voz solitária, daquele que desbrava o Evangelho dentro da sua casa. Versículos 5 e 6. Então ia ter com ele Jerusalém e toda a Judéia e toda a província adjacente do Jordão. E eram por ele batizados no Rio Jordão, confessando os seus pecados. Então começou a vir um, começou a vir outro, até que nós encontramos a palavra, que nós encontramos aí, a multidão. O Evangelho foi proclamado, mas no início ele estava o quê? Ele estava solitário. Quando o pastor John desembarcava nas cidades, era ele, seus filhos e a irmã Alta. Muitas vezes nós olhamos para o lado esperando que alguém se levante, mas Deus ele quer usar você. Você que está aqui, você que está aí na sua casa, né? Veja bem, não vai ter uma multidão, nenhum trabalho começa. Se tiver multidão, alguma coisa está errada, porque não é assim. A multidão ela vem quando acontece
Quando Deus ele começa a trabalhar na vida das pessoas de uma forma plena, como nós estamos vendo aqui no versículo 7, no versículo 8 vai falar sobre isso. Muitas pessoas, elas começam o trabalho e elas desanimam, porque muitas vezes ela é uma voz única. Para não deixar mentir aqui, quando minha esposa se converteu, ela era uma voz única dentro da casa dela. Hoje todas as pessoas lá na casa da minha sogra são salvas, graças a Deus. E muitas vezes nós damos desculpas, ou falamos de coisas, e nesse tempo de pandemia, as pessoas elas não querem vir para a igreja. Algumas pessoas até têm um bom motivo para falar, mas outras não. Para ir sacar o 13º, aposentadoria, faz fila. Auxílio emergencial, tem multidões. Quando Jesus multiplicou os pães, a Bíblia diz que tinha 3.000 almas lá. Mas em João no capítulo 19, pode abrir a sua Bíblia, quando ele morreu, dava para contar nos dedos quantas pessoas ficou com ele. João capítulo 19, versículo 21. É tempo de pandemia. Nós não vamos fechar a igreja. Porque a voz de Deus, ela não pode ser calada. Eu respeito quem quer fechar, quem quer, feche. Mas não minta para Deus. Tem pessoas que de fato não podem vir, mas tem pessoas que falam que não vão para a igreja, mas vai no mercado, vai na farmácia, vai na fila do banco. Vai para muitos lugares. Versículo 25. E junto à cruz de Jesus estava quem? Sua mãe, a irmã de sua mãe, Maria, mulher de Clopas, Maria Madalena, e ali ainda estava quem? Um discípulo de Jesus. Então eu quero dizer para você não desanimar. Se no seu trabalho você é o único que serve a Deus, se você na sua casa é a única pessoa também que serve a Deus, as pessoas podem dizer, é um escândalo as portas da igreja abertas, tempo de pandemia. Eu não ligo, irmãos. Sabe por quê? Jesus também gerou muitos escândalos naqueles que não creram no Cristo. Eu prefiro ficar aberto. Quinta-feira nós tivemos uma alma aqui visitando a igreja, porque quem não quer não vai vir de todo jeito. Porque é muito mais fácil você fechar a porta da igreja, fazer uma live e receber uma pessoa na sua casa e falar que é o trabalho da igreja. Mas para ir para o deserto, solitário, pregar o evangelho, aí é diferente. Não foi uma multiplicação, foi pelo menos 2 na Bíblia. Lá em João no capítulo 6, logo no início de seu ministério lá, muitos já deixaram de lado Jesus. A voz do que clama no deserto, ela começa em um lugar árido, solitário. Às vezes o esposo quer vir para a igreja, a esposa não quer. Venha você para a igreja. Às vezes é o inverso. Venha. Às vezes o pai quer, o filho não quer. Não desista de servir a Deus. Proclame o evangelho. Sabe por quê? Porque no capítulo de Atos, você pode abrir a sua Bíblia lá, se você quiser. Voltando para lá, no versículo 9, o Estevão estava disputando sozinho. Eram muitas pessoas. Mas se Deus está contigo, então você é em muitos. Porque mais vale aquele que te defende do que todo mundo. Jesus ele ficou praticamente sozinho naquela cruz, no momento em que ele mais precisou. Eu não sei o momento de vida que você está passando aí na sua casa, aqui. As pessoas que vão assistir depois. Às vezes uma morte, como nós falamos, do ente querido. Às vezes a perda de um emprego, doenças. Saiba que Deus sempre está com a sua graça contigo. Não desanime.
Porque se Deus está contigo, isso te basta. O apóstolo Paulo disse: pois a tua graça me basta, porque na tua graça, Senhor, eu sou o quê? Aperfeiçoado. Amanhã à noite nós vamos lá no culto do Jardim Nacional, lá vai estar cheio. Mas um dia já teve só uma família, 2, 3. Agora olha só que interessante, porque você encontra a voz que clama no deserto, o trabalho que começa solitário e depois se multiplica, mas tem o terceiro ponto que nós encontramos lá no livro de Mateus, que é a perseguição. João Batista, ele foi perseguido. E provavelmente, se você é uma pessoa que serve a Deus, que quer ser um desbravador, trabalhar na obra do Senhor, você também vai ser perseguido. Nós vamos falar de Estevão. No final, foi assim que aconteceu com ele. Nós vamos ver o que ele ganhou servindo a Deus. Mas em Marcos, desculpa irmão, segura aí em Atos. Mas em Marcos no capítulo 6, depois nós vamos voltar para Atos. Perdão. No versículo 14 estava lá o nosso João pregando a palavra de Deus, o Evangelho. Ele já tinha até discípulos. Dois discípulos seus deixou, foi seguir a Jesus. Mas chegou um tempo de perseguição também. Marcos capítulo 6. Satanás ele ataca sem parar. Se ele puder, ele deixa a casa de Deus vazia, sem ninguém. E ouvindo isto, o rei Herodes, porque o nome de Jesus se tornou notório, e disse: João, o que batizava, ressuscitou entre os mortos, e por isso estas maravilhas operam nele. O que está acontecendo aqui? A Bíblia está fazendo um relato. O Herodes começou a ouvir sobre Jesus. Seu pai já matou toda naquele tempo as crianças, como nós vimos aqui. E aí ele falou assim: nossa, eu matei o João Batista, ele ressuscitou dos mortos? Não, continuação, era Jesus. Mas olha só o que o povo falava. E outros diziam: é Elias. Elias não foi arrebatado, ele voltou. E diziam outros: é um profeta, ou como um dos profetas. Herodes, porém, ouvindo isto, disse: este João que eu mandei degolar ressuscitou entre os mortos. Portanto, o mesmo Herodes mandou prender a João e colocá-lo, encerrá-lo, amarrado no cárcere, por causa de Herodias, mulher de Filipe, seu irmão, porquanto tinha casado com ela. Pois João dizia a Herodes: não te é lícito possuir a esposa do seu irmão. Quando você anuncia o Evangelho, vai haver perseguições. Nós vivemos num mundo, num tempo muito fácil de ser crente. Ninguém vai pegar uma pedra e jogar em você como jogou em Estevão. Mas o Tiago, que era líder da igreja, ele também foi decapitado. O apóstolo Paulo morreu em Roma. Faz 2000 anos que a igreja ela tem sido perseguida. Faz quanto tempo que Jesus morreu? 2000 anos. Já escutou sobre o livro Rastro de Sangue? Já estudou as histórias dos anabatistas do quarto século? Se a reforma foi em 1500, como é que a igreja batista é protestante? Se tem irmãos do quarto século na história escrito. Então, meus irmãos, eu vejo um tempo de hoje, um tempo de perseguição. No mesmo tempo de Nabucodonosor, com aquelas pessoas na fornalha, querendo fechar a boca daquelas pessoas. Aquele tempo era um tempo de morte, e hoje também, porque se você fala que você tem que vir na igreja, servir a Deus, proclamar o Evangelho, você também corre risco de morte. Não mudou nada, só mudou a estratégia do inimigo. No tempo de Daniel não podia fazer uma oração, a pena era o quê? Era a morte. E hoje? Se eu for para a igreja eu vou morrer. Pode ser. Se você for um caso de risco, pode ser que você morra, é melhor você ficar em casa. Mas não seja hipócrita a ponto de mentir para Deus,
de dizer, eu não vou na igreja, mas como nós dissemos, em muita casa não teve o nascimento de Cristo, teve o quê? Teve Natal. Então as pessoas, não, eu não posso sair de casa, mas estão lá reunidos. Então olha só como é que Satanás, ele faz uma perseguição. Vai fazer 1 ano que as portas da igreja não recebem uma criança. Nós fazemos as lives, mas muitos pais também não colocam as crianças para assistir as lives. Então Satanás, ele está tentando fechar a boca do servo de Deus. Então a voz que clama num deserto de pecados, aqui em Marcos no capítulo 6, vai ser perseguido, pode até morrer. Olha só Davi no Salmo 18, se você quiser abrir a sua Bíblia, versículo 4, versículo 5. O Davi, ele foi um desbravador, foi ele quem constituiu o reino de Israel, pela graça de Deus. Diz assim, tristezas da morte me cercaram, e torrentes da impiedade me assombraram, e tristezas do inferno me cingiu, laços da morte me surpreenderam. Às vezes você esteja passando um momento difícil, não desista de servir a Deus. Deus vai te provar como provou aqueles servos na fornalha. Deus vai te provar como provou Daniel na cova dos leões. Porque se você sair da batalha do lado da frente, do campo que Deus diz, e você pode sair, você pode resolver um problema, mas você não resolve o problema daquelas almas que não têm a Cristo. E o Estevão, ele lutou por isso. O que nós temos lutado na nossa vida? Quando no tempo de Davi, que ele assumiu o reino, Saul até tirou ali os adivinhadores, tentou abolir a idolatria, mas naquele tempo, para expandir o reino, tinha cananeus, tinha filisteus, ele foi perseguido. O próprio rei Saul perseguiu ele, para matá-lo, e olha quantas coisas ele fez para Saul. A Bíblia diz que da parte do Senhor veio um espírito sobre Saul, então Davi tocava a sua harpa e o espírito ia embora, ele tinha paz. Mas olha só que ponto que chega. Depois, quando o seu pai estava preocupado com seus irmãos, mandou Davi no campo. Quando Davi foi lá no campo, chegou lá para entregar algumas coisas para eles comerem, né? Os próprios irmãos se levantaram contra ele e disseram, você é presunçoso, você é maldoso, você tem desejo de morte, é por isso que você veio aqui. Então olha só quantas questões pode acontecer na nossa vida. Por isso que Davi no versículo 6 diz aí, e na angústia eu invoquei quem? O Senhor, e clamei ao meu Deus. Desde o seu tempo ouvi a minha voz, e aos seus ouvidos chegou meu clamor perante a sua face. O que nós temos clamado para Deus? Será que nós somos essa voz que clama? Será que se não tiver ninguém do seu lado, como não tinha Davi ali, depois que veio os seus amigos ali no tempo de perseguição, será que você não vai continuar se vier uma perseguição também? Conclusão, você pode ser uma voz como João Batista, mas para isso você precisa ter uma coisa muito importante, que é o nosso segundo item aqui dessa noite, que é a plenitude do Evangelho na voz daquele que clama. O que é isso? Para uma voz clamar a Deus, meus irmãos, e alcançar o seu objetivo, que é salvar almas, ele precisa estar o quê? Ele precisa estar pleno em Deus. Essa palavra pleno aqui que nós encontramos na vida de Estevão, significa completo, ou seja, cheio, ligado em harmonia com Deus, claro, através de Cristo. Nós ainda estamos nesse corpo aqui carnal, corruptível, com pecados, mas lá em Atos no capítulo 6, olha só como você encontra Estevão. Para você ser um pregador, para você ser um agente transformador, cumprir o seu objetivo, nós precisamos servir a Deus.
Você precisa se encher da palavra de Deus, se encher do Espírito Santo de Deus. Atos capítulo 6, versículo 5. E por estarem, contentou com toda a multidão e elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo. Versículo 8. E Estevão, cheio de fé e do poder, faziam prodígios e grandes sinais entre o povo. Deus começou a usar a vida dele. E ele foi usado por Deus. Quando a nossa vida, os nossos pensamentos, começa a estar voltado somente para a palavra de Deus, voltado com o desejo de ter ligado os nossos propósitos de pensamento, de coração, com a obra de Deus, as nossas ações, o nosso testemunho, nós podemos sentir na nossa vida o que Adão sentiu ali no princípio, os atributos de Deus. Você pode sentir o amor, você pode sentir a misericórdia, você pode sentir a justiça, a santidade e a verdade. Em João no capítulo 1 João capítulo 6, versículo... Em 1 João capítulo 2 e versículo 6, diz: aquele que diz que está nele, também deve andar como ele andou. Então é claro, para que Deus esteja na sua vida, você precisa andar como Jesus, se apartar do pecado e buscar a Deus. No capítulo 1 do mesmo livro, no versículo 7, diz: mas se andarmos na luz, como Ele está na luz, Deus é a luz, e você vai estar cada dia mais ligado em santidade, separado para Deus, em plenitude, se você voltar os seus pensamentos, a sua vontade para Deus. Abra sua Bíblia em Efésios capítulo 3 e versículo 19. Para ser uma voz que clama, que proclama como estes homens, você precisa ter a plenitude do Evangelho na sua vida. Você não pode ter uma vida medíocre, nós vamos falar já sobre isso. Existe uma conexão desses homens em buscar se alimentar apenas o que é de Deus, porque se você for buscar o que é do mundo, você não pode chegar nessa plenitude. No capítulo 3 e versículo 19 diz: e conhecer o amor de Cristo, que excede todos os pensamentos, excede, como que era todos os deuses daquelas nações. Você tinha um filho, você sacrificava o filho para aquele Deus para ele te dar alguma coisa. Isso não podia passar pela mente de um grego, de um cananeu. Eles não entendiam que aquele Deus que estava no céu desceu na terra, e não o seu filho, mas o Filho de Deus, o Cristo, morreu para te dar uma vida eterna. Então excede sobre todos os entendimentos. Continuação do versículo: para que sejais o que? Cheio de toda a plenitude de Deus. Para que não somente, como o Salmo de Davi diz, a minha alma e o meu corpo desejaram a ti. Então é um escândalo fechar a igreja? Meus irmãos, eu prefiro ter essa culpa e uma alma vem para a igreja e se converte, do que deixar as portas da casa de Deus fechadas. Eu pago esse preço, não tem problema. Igreja Batista, ela paga esse preço. Porque aqueles que são escandalizados, eles não vão servir a Deus, eles não têm entendimento ao que a Bíblia está falando. Mas aqueles que têm um entendimento pleno, que Satanás quer fechar a boca dos servos como quis naquele tempo, e hoje as pessoas vão entender a cada dia quando buscar mais a Deus. Essas pessoas que nós citamos estão cheios da plenitude de Deus, porque o único alvo é o que o apóstolo Paulo diz em Filipenses no capítulo 1, versículo 21. Você tem esse versículo decorado? Porque para mim o viver é Cristo, mas o morrer é ganho. Estar na plenitude de Deus é quando Deus olha para a sua vida e diz como disse para Enoque: e Enoque andou com Deus. Ele estava cheio do Espírito Santo.
Estar pleno em Deus é você receber a mensagem de Deus, e não por 1 ano, 2 anos, 1 década, mas por 120 anos, crer naquela palavra de Deus e construir, fazer conforme as Escrituras diz. Você está pronto para isso? É claro que naquela arca estava a salvação de Deus, era uma representação, como nós falamos, porque dependia de Cristo na cruz para a remissão dos nossos pecados. Por isso, em Atos, no capítulo 6 e versículo 8, está cheio, está completo, pleno de fé. Porque a Bíblia diz, se Deus é por nós, quem será contra nós? Romanos capítulo 8 e versículo 31. Quem que pode resistir o Evangelho? Versículo 10 do capítulo 6, aí de Atos, diz assim: e não podiam resistir à sabedoria e ao Espírito com que ele falava. Você tem sido usado por Deus? Aonde você põe os seus pés, as suas mãos, Deus tem te usado para desbravar, para proclamar o Evangelho. Você é uma voz que clama a Cristo, que um dia nasceu, morreu, foi sepultado e ressuscitou. Agora, para estar em plenitude com Deus, não pode haver o quê? Pecado na sua vida. Se tiver pecado na sua vida, você não pode ter essa ligação plena, você não pode estar cheio do Espírito Santo, nem de fé. Você pode até dar frutos, mas Deus não se agrada, e você não é completo. E lá na frente, meus irmãos, sempre em pecado, o pecado nos alcança, há um preço. Aonde há pecado, não há poder de Espírito Santo. Quando você olha a história da igreja, Ananias e Safira, pelo poder do Espírito Santo, eles contaram uma mentira. O que aconteceu naquele tempo? Morte para Ananias e Safira. Não significa que eles perderam salvação, mas Deus não permitiu, e que Deus possa nos livrar também. Ou a nossa vida ela é plena em Deus, quando você tira o pecado da sua vida, ou ela é medíocre, ou seja, uma vida modesta, pequena, perto da capacidade que Deus pode te usar. Nós falamos aqui na quinta-feira sobre os talentos, lá em Mateus no capítulo 24 e 25, no versículo 44, falamos de ser vigilante. Aí ali diz, o servo bom e fiel, o servo prudente, é aquele que recebeu os seus talentos e multiplicou. Significa que aquele servo só pensava em um propósito. O que você tem pensado na sua vida? A sua fé, a sua vida, ela é medíocre, modesta, pequena? Como que as tuas obras, a minha obra, o nosso testemunho, a nossa comunhão? Você acha que todas as coisas estão fora do controle da mão de Deus? Você acha que Deus não pode mudar nada nesse momento? Não pode mudar nada na sua vida, no seu trabalho, na sua igreja, nesse bairro aqui com tantas almas para serem salvas? Então tá bom. A questão é séria, né? Muito séria. Mas o que eu vou ganhar com isso, servindo a Deus? Olha só o Estevão, cheio do Espírito Santo, cheio da justiça de Deus, de santidade. Ninguém podia resistir a ele, nem aqueles estudiosos. Se você quiser gastar um tempo no capítulo 6, ele vai explicar sobre Cristo, o Salvador, sobre o nascimento do nosso Jesus. Ninguém pode diante do crente, não pode. Mas o que ele ganhou proclamando o Evangelho e servindo a Deus? Porque a nossa mente pensa nisso, somos terreno. O que eu vou ganhar? Na nossa história de hoje, o nosso personagem ele ganhou duas coisas. A primeira coisa que ele ganhou e nós podemos destacar é a morte, ele foi apedrejado. Versículo 54 do capítulo 7 diz, após todo o seu discurso, 54, e ouvindo eles isto, enfureceram-se em seus corações e rangiam os dentes contra ele. Olha só, versículo 58, e expulsaram da cidade e apedrejaram.
E as testemunhas puseram as suas capas aos pés de um jovem chamado Saulo. Semana que vem nós vamos falar da redenção dos que proclamam o Evangelho. Esse é o nosso personagem Saulo aqui, se Deus permitir. Mas olha só, o que ele ganhou? Pedras, apedrejamento. O que Pedro ganhou? Morte de cruz, segundo a tradição. O que Tiago ganhou? Perdeu o pescoço. João Batista, foi colocado o seu pescoço numa bandeja. Você no tempo de hoje pode até não ser apedrejado, mas com palavras, com gritos, com pensamentos, as pessoas não vão gostar que você serve a Deus. Você vai ser apedrejado, os seus amigos vão dizer que você não é o cara mais legal como você era antigamente. As pessoas do seu trabalho vão reclamar, falar: rapaz, cadê o nosso happy hour? Cadê os tempos que nós tínhamos para as nossas festas? E até dentro da sua casa vão dizer que você não é mais o mesmo. Então perceba que há um profundo peso de fato. É muita responsabilidade nas nossas mãos quando Deus entrega uma alma para você cuidar. E isso é para poucos. E o que você tem feito com a sua salvação? A segunda coisa que ele vai receber uma coisa que os olhos daquelas pessoas nunca viram e nunca vão ver, a não ser o apóstolo Paulo, que nós temos notícia aqui. Versículo 56, o que você pode ganhar? 55 do capítulo 7. Mas ele, estando cheio do Espírito Santo, fixou os seus olhos e viu a glória de Deus. E Jesus, que estava à direita de Deus, e disse: eis que eu vejo os céus abertos e o Filho do Homem que está em pé à mão direita de Deus. Ele viu coisas, meus irmãos, que muitos crentes não têm desejo de ver, que é ver a Deus, querem aproveitar ainda essa vida. Ele viu coisas que antes de subir aos céus, ele viu o poder de Deus, ele viu os céus abertos, ele viu Jesus que o esperava. Você consegue de uma forma espiritual ver isso na sua vida? Você pode ganhar até pedradas, palavras que te ofendem, mas você sabe, ou pode saber, ou se esquece, que aqueles que servem a Deus têm o gosto, têm o prazer de sentir o reino dos céus ainda aqui neste mundo. E é isso que dá paz, é isso que dá tranquilidade, que Jesus está com você, Deus está com você, mesmo que você fique sozinho, mesmo que um dia as pessoas te desamparem, mesmo um dia que as pessoas não se preocupem mais com a casa de Deus. Olha só que coisa maravilhosa, experimentar ser sacerdote de Cristo ainda antes da vinda do Messias no milênio. O que está falando no versículo 7 aqui para nós no final? E parte dos sacerdotes obedeciam o quê? A fé. O que a palavra diz? Que Deus prefere o quê? Obediência do que sacrifício. Uma pessoa só obedece se ela tem o quê? Ela tem a fé. Então olha só, as vozes que proclamaram o Cristo. Essas vozes, elas viram o poder do nosso Salvador ainda aqui neste corpo. Se você ainda não teve uma experiência com Deus, não gosto de usar muito essa palavra, mas provavelmente você só vai sentir o que o Estevão sentiu o dia que você estiver em dificuldade. Porque quando está na bonança, está tudo bem. Mas e o tempo que Deus precisa operar maravilhas na sua vida? Deus só vai operar maravilhas na sua vida se você tiver o quê? Fé. Eu não conheço ninguém que Deus operou milagres, que Deus operou maravilhas na sua vida, que não estavam com a sua mente, que não estavam com a sua vida voltada para servir a Deus. Estou falando de experiência com Deus. Naamã foi lá, se batizou no rio, foi embora, acabou a história dele.
estou falando dos crentes. Por isso, estar cheio do Espírito Santo é estar cheio da presença de Deus na sua vida. Se você sente Deus presente a cada minuto, se você busca Deus e foge do pecado, cada dia mais você estará pleno com o Senhor, o nosso Salvador, Jesus, e com Deus para aquilo que Ele te chamou. Amém?